Olá, nessa edição do programa Argumento, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com a senadora Cátia Abreu, um balanço sobre o Código Florestal votado nas comissões temáticas do Senado Federal. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Uma fala comum no fim da votação nas comissões temáticas é que esse é um projeto de lei construído no que é possível e possível inclusive de aplicação, mas não é o ideal. Então, eu gostaria de saber da senhora, para começar, o que foram os grandes ganhos, no seu ponto de vista, e não foi possível ser contemplado no Código. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade e agradecer a todos os telespectadores da TV Senado por essa oportunidade também. Hoje nós estamos assim numa sensação um pouco de alívio, né? Depois de um debate longo de 15 anos praticamente, mas os últimos 3 anos um debate mais frequente, mais acirrado, porque chegamos no limite. Então, existem algumas teorias que dizem que as coisas que não acontecem com planejamento, elas sempre chegam ao caos e quando chega ao caos, a solução vem. Então, o Código Florestal Brasileiro, em que pese ele tenha prestado um bom serviço ao país, ele hoje não tem sintonia com a realidade brasileira. Por quê? Ele foi construído em 1965, quando a agricultura brasileira não existia. Nós éramos grandes importadores de comida, e comida caríssima. Nós importávamos carne da Austrália, o leite vinha lá da Europa, o feijão vinha dos mexicanos, produzido por eles, o arroz, já veio o arroz das Filipinas, do outro lado do mundo. Então, a realidade era totalmente diferente do que é hoje. Se isso não bastasse, de lá para cá, todas as mudanças que foram feitas de lá para cá, sem planejamento e sem observar o que estava acontecendo ao lado, que era o agronegócio crescendo e explodindo, as mudanças foram feitas unilateralmente. Nenhuma delas passou pelo Congresso Nacional. Mas qual a vantagem de passar no Congresso? É a ordem natural das coisas. Aqui se debate, aqui se discute. Aqui tem senador que pensa da forma A, o que pensa da forma B, da forma C, da forma D. E é esse debate que se constrói a democracia. Inclusive, com a opinião, a sociedade vem participar do debate. Por exemplo, eu trago o debate da sociedade dos produtores rurais. Outro senador traz o debate dos ambientalistas. Outro traz dos médicos. Outro traz dos comerciantes, dos trabalhadores, das mulheres, como eu já trouxe o debate aqui a respeito do câncer de mama, é um debate constante nosso aqui. Então, o parlamentar traz da rua o que a rua está dizendo. E, através do debate, a gente constrói uma ideia. Então, isso foi muito interessante. Depois de 1965, 45 anos, nós votamos pela primeira vez um Código Florestal no Congresso Nacional. Na Câmara foram 410 votos a favor e aqui nas comissões está praticamente sendo uma unanimidade também, porque chegou a hora certa. O debate está maduro, as pessoas estudaram, os deputados estudaram, os senadores estudaram a matéria, foram buscar informações úteis com quem eles achavam correto. Nós, por exemplo, busquei informações na Embrapa, com cientistas em ciências agrárias, conversei com ecologistas para poder entender esse emaranhado de técnicas e dados sobre o meio ambiente, porque às vezes a gente entende muito de plantar o arroz com feijão, mas não conhece do meio ambiente. Então foi muito importante. Desculpa interromper a senhora, mas uma coisa que a gente notou ao longo dessa tramitação é que eram duas verdades polarizando a discussão. E que muitas vezes a gente precisava de um conselho da ciência para poder tomar uma opinião, formar uma opinião, porque eram realmente duas verdades, né, e o interessante de tudo isso é que nem a ciência tem unanimidade. Eu me lembro na época do transgênicos, quando nós fomos aprovar os transgênicos, tinha cientistas a favor, tinham cientistas contrários ao transgênico. E desta vez também tínhamos cientistas a favor da mudança do código e cientistas contra a mudança do código. O que fazer nesta hora quando tem opiniões divergentes? Nesta hora, nós temos que usar o instrumento mais precioso que nós temos, que é a democracia. Desempatar o entendimento no voto dentro do Congresso Nacional. Que ganhe e vença aquele grupo que sofreu o maior convencimento, que captou o maior convencimento. Então, se o grupo A conseguiu convencer um número maior de senadores, é ele que vai vencer. Então, aqui no Senado, o que vale são argumentos, são teses, são números que são imbatíveis. Então, eu acredito que é isso que está acontecendo. Está prevalecendo os números, os dados, e o Senado vai arbitrar e vai vencer a maioria. Assim que o corpo do projeto foi aprovado, o corpo principal, nós ouvimos críticas na imprensa de que os ruralistas venceram.
Na verdade, foi graças a um acordo entre ruralistas e representantes do governo que viabilizaram a última votação de mérito. Quem dera os produtores rurais tivessem uma bancada tão grande como 410 deputados. Nós não temos uma bancada desse tamanho. Então, nós temos deputados federais, por exemplo, que votaram e não são da bancada rural. São 513 deputados. 410 votou pela mudança. A bancada ruralista é em torno de 120, 130 deputados. Então, está muito longe disso tudo. Então, por que foi a bancada ruralista que venceu? Não, eu acho que foi o Brasil que venceu, foi a lógica, foi o bom senso que venceu. A anistia